Oi, gente! Aqui vocês vão ouvir só louvores antigos e coisas sobre a natureza. Eu fui convidado para pregar em uma igreja lá em Campinas, concernente ao Dia de Ação de Graças. Eu contei a seguinte historinha. Um senhor foi visitar um parente no interior e chegou lá naquela casa na roça, cidadão simples, muito religioso, tudo mais. Ele estava lá bem o dia inteiro, numa boa. Na hora da refeição, quando ele viu aquela mesa apetitosa, fogão a lenha, ele já ia tacar a mão assim, não, para já beliscar alguma coisa. Aquele senhor falou: vamos dar graças. Aquele homem constrangido, né, ficou quieto e o senhor fez uma oração agradecendo a Deus. Terminou a sua oração, aquele homem da cidade, talvez arrogante, prepotente, tudo, ele olhou e falou: vocês aqui da roça ainda têm o costume de agradecer a Deus? Aquele senhor humilde, mas religioso, simples, ele falou: não, senhor, não é todo mundo aqui que agradece a Deus, não. Porque quando eu vou lá no curral e coloco o alimento no coxo para as vacas, elas não agradecem a Deus. E quando eu jogo os milhos para as galinhas no galinheiro, nenhuma delas agradecem a Deus. Ou quando dá lavagem aos porcos, eles comem e nenhum agradece a Deus. Aqui só agradece a Deus quem é inteligente. De fato, nós devemos ser muito gratos a Deus. Com certeza você tem uma experiência com Deus. E Deus, Ele tem atuado a cada dia em tua vida. E Deus age de maneiras assim, diferentes, maneiras interessantes, amorosas, às vezes dá uma bordoada. Eu espero não passar pelo que o nosso irmão Kleber passou. Espero mesmo. Por isso que eu já agradeço a Deus desde agora, para Deus não precisar fazer algo assim comigo. Mas tem a minha vida que Deus cuida. Ele falou um momento sobre anjo, quando estava presente. Eu estive no Rio de Janeiro há pouco tempo agora, mês de setembro inteiro, pregando em algumas igrejas. E a esposa de um dos pastores que eu conheci, ela me contou uma experiência dela que eu achei assim, ainda mais fabulosa. Rio de Janeiro, eu estive nos morros. E é mais ou menos aquilo mesmo que a gente vê na televisão. Participei até de tiroteio. Eu queria que uma bala pegasse no meu carro só para eu falar: ó, passei no Rio. Mas não tive essa sorte, graças a Deus, né? Mas esta mulher, a esposa do pastor, ela falou, estava contando que certa ocasião, à noite, ela estava com o seu filho no carro e passando por uma rua perigosa, num dos bairros perigosos lá do Rio. E de repente deu uma pane. E ela naquele momento encostou e ficou desesperada. Falou: o que eu vou fazer agora? E orou. Parou um carro atrás dela. Saiu um homem imenso, mal encarado, grande, 1,90 m. E chegou e falou: dona, algum problema? Ela falou: olha, meu carro parou e eu não sei o que aconteceu. Aquele homem virou para ela e falou: eu não sou mecânico, eu não entendo nada, mas eu vou ficar aqui com a senhora até alguém socorrer a senhora. Ele encostou atrás do carro e tirou um revólver. E ficou assim, com o revólver segurando. Depois parou um outro carro, achou aquele estranho, e parou. E falou: o que aconteceu? Ele falou: não, essa mulher está dando socorro e o carro deu uma pane. Ele falou: não, eu entendo de mecânica. Foi lá, abriu e eram uns probleminhas lá e a mulher foi embora. Aí ela falou: pastor, agora eu sei o que diz a Bíblia quando diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E o anjo do Senhor para mim foi um cidadão de 1,90 m com uma arma na mão. Deus cuida. Deus cuida de nós. E de maneiras diferentes. A tua, a minha. E quando eu me converti em 89, algo me chamou a atenção em um folheto que eu li. Eu quero ler esse folheto para vocês. Já tem tempo. Eu até escrevi para a missão Novas Tribos do Brasil e pedi esses folhetos que eu lembrava. Eles me mandaram vários. O folheto diz assim: O Clamor do Sangue. É da Amy Carmichael. Os tantãs dos tambores ecoavam dentro da noite e as trevas, infundindo medo, me faziam estremecer.
Incapaz de conciliar o sono, fiquei acordada e olhei, e eis que a visão de uma grande verdade se me afigurou da maneira como passo a descrever. Achava-me em pé, num terreno onde a relva era abundante, e bem à minha frente abria-se um abismo no espaço infinito. Embora olhasse para dentro, não vi um limite. O abismo não tinha fundo. Percebi apenas formas semelhantes a nuvens, espiriladas que se moviam furiosamente, grandes covas cheias de escuridão e precipícios imensuráveis. Aturdida recuei. Então vi que havia grandes multidões de homens, mulheres e crianças ao longo da grande campina relvosa, mas todos iam na direção da beira do abismo. Entre eles havia uma mulher com uma criança segurando-lhe a saia. Ela estava exatamente na borda do precipício. Tendo-a vista, percebi que era cega. De repente, ao erguer o pé para dar outro passo, foi no ar que ela pisou e rolou para dentro do abismo com a criança. Oh, o grito que deram quando rolaram! Vi então multidões que surgiam de todas as partes. Eram todos cegos, inteiramente cegos, e caminhavam para a beira do precipício. E quando se viam a rolar para o inexorável precipício, soltavam gemidos lancinantes e erguiam desesperadamente os braços, tentando se agarrar no próprio espaço vazio. Alguns, porém, rolavam mudos e silenciosos. Agora, uma coisa me espantou e me fez sentir agonia. Ninguém havia entre eles para detê-los na sua marcha para o abismo. Eu não podia. Algo me impedia os movimentos e eu me sentia como que grudada ao chão. E embora tentasse clamar e gritar, apenas um murmúrio inaudível saía de minha boca. Mas ao longo da grande cratera, percebi que havia aqui e acolá guardas. Alguns guardas. Mas a distância que os separavam era demasiadamente grande. E entre eles jaziam grandes intervalos sem qualquer guarda. E exatamente nessas regiões sem guardas é que o povo cego se precipitava. Ali, o verde da campina parecia mudar-se na cor vermelha do sangue, e o abismo medonho mostrava-se como a própria boca do inferno. Agora, contudo, vi um quadro diferente. Um quadro a sugerir paz. Um grupo de pessoas, debaixo de árvores sombrias, estavam sentadas de costas para o abismo, fazendo grinaldas de rosas. Quando às vezes o estrépito de um grito aterrador quebrava o silêncio e os alcançava, sentiam-se perturbadas, mas logo se acalmava com o pensamento de que se tratava de algo sem importância. E se alguém entre eles se levantasse com o desejo de socorrer, os demais se erguiam no caminho para dizer: não se preocupe, acalme os nervos. Você deve ter antes uma experiência bem clara de chamada. Você ainda não terminou sua grinalda de flores. E seria egoísmo você nos deixar sozinho fazendo este trabalho. Havia outro grupo ainda. Seus componentes tinham grande desejo de enviar guardas, mas eram poucos os que queriam ir. E por isso não podiam encher deles aqueles grandes espaços sem guardas na beira do grande precipício. Certa vez, uma moça decidiu impedir que o povo caísse no abismo. Mas sua mãe e parentes fizeram-na lembrar que suas férias haviam chegado e ela não deveria quebrar os regulamentos. E como estivesse cansada, decidiu voltar para descansar um pouco, mas ninguém foi achado para preencher a sua vaga. Eu via então que o povo se precipitava em massa no abismo, numa verdadeira cachoeira de almas,
enquanto rolavam, vi que uma criança se agarrara a um tufo de capim. E esse tufo de capim que havia crescido à beira do abismo foi cedendo. Segurando firme o topete, clamava desesperadamente por socorro, mas ninguém a ouvia. Então as raízes do capim cederam. E com um grito a criança, tendo bem firme nas mãos o feixe do capim, desapareceu no abismo. E a moça que anelava por voltar ao seu posto de guarda, revelou ter ouvido o clamor da criança e estava decidida a ir socorrer, mas os parentes se lhe opuseram, dizendo não haver necessidade de alguém ir, pois haveriam de cuidar daquela região, e cantaram um hino. Enquanto cantavam, um som se misturava com o hino. Era a voz uníssona de milhões de corações quebrantados e aflitos. O horror de uma grande escuridão veio sobre mim. Conheci o que significa o clamor do sangue. Então, uma voz trovejou, a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir de seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Esse folheto teve uma parcela importante na minha vida. Eu encarei bem cedo na minha conversão que é uma necessidade de pregar o Evangelho. De anunciar o Evangelho onde nós vamos, com ou quem nós encontramos. De fato, não é nosso papel converter a pessoa. Isso pertence a Deus. E a maneira que Deus vai trabalhar, aí é com Ele. Deus me levou até o seu trono de graças por um convite displicente para vir à igreja. Me arrumei, fui para o boteco, para o bar, aos 18 anos. Chego no bar, não tem nenhum amigo. Falei: vou na casa do Samuca, que é o pastor Samuel do Parque Esplanada. Chego lá na casa dele, ele arrumadinho, falou: Jair, tá indo aonde? Eu falei: não é um lugar não. Ele falou: vamos na igreja. Eu fui. Cheguei na igreja, um grupinho de umas 10 pessoas, jovens. A Delma virou para mim e falou: você volta amanhã, né? Eu falei: estou até hoje. Deus trabalhou assim comigo. E foi me tirando dos vícios, foi me tirando dos pecados, dos erros, foi me tirando do meio deletério, meio mundano. E Ele me abriu os olhos para a necessidade de falar do seu amor. E nessa conferência missionária, meu desafio é para você encarar isso como uma responsabilidade tua. É uma responsabilidade tão tua, não única e exclusivamente da igreja, num grupo, mas tua particularmente. Eu gosto de pensar que Deus é tão bondoso, que Ele manda missionários para tudo quanto é lugar. Ele manda missionários para a Unip, para a USP, para a Unicamp. Ele manda missionários para as fábricas, para as indústrias de São Paulo. Ele manda missionários para as ruas de Santo Amaro, as ruas desta cidade. E o missionário é você. Assim como você pode ser o anjo para alguém. E quando nós pensamos em missões, eu quero tratar hoje com vocês, agora nesta manhã, sobre o texto de Atos 1, 6 a 11. E pensar sobre alguns mitos de missões e quebrar alguns paradigmas errados. Existem tantos paradigmas errados, tantos estereótipos que são criados que não retratam a verdade. E alguns concernentes à missão. Vamos então ler em Atos 1 para estudarmos a palavra. A palavra do Senhor diz assim, Atos 1, 6 a 11. Vamos ler responsivamente? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel?
Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Oremos. Pai, damos-te graças pela tua palavra, fale ao nosso coração, ó Deus, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Há uma necessidade de nós, como crentes, presbiterianos, e amamos a nossa igreja. Eu não sei quanto a você, mas eu falei ontem, eu amo a minha igreja. Sou apaixonado pela IPB. Não gosto de quem fala mal da IPB, porque quando a pessoa fala mal para mim é que ela não conhece a estrutura, não conhece o ensino, não conhece a doutrina. Quando eu evangelizo e falo para vir para a IPB, porque é a igreja que eu acredito, os pastores bem preparados, um pessoal maravilhoso, bonito, bem arrumado, tudo de bom. Então, para mim, estar na Igreja Presbiteriana do Brasil é uma honra. Gosto das demais igrejas, algumas, não todas, né? E com isto, eu, assim, falo com prazer. Nossa igreja tem um ministério assim de evangelização, uma ação missionária muito boa, um investimento profundo. 52% de toda a arrecadação do Supremo Concílio é assim destinada à missão, através dos seus órgãos ou agências missionárias e de evangelização. A nossa igreja tem um bom preparo e um bom trabalho na ação e assistência social, também na questão de educação. Então tem muita coisa que nós como presbiterianos não conhecemos. E quando a pessoa começa a falar muita coisa assim contra, eu falo, peraí, você conhece bem? Se você não conhece, nossa igreja não é missionária. Então vamos conversar e ver de onde parte a ação missionária da igreja. Vamos ver o que a igreja tem feito, o que pessoas têm feito e o nosso papel nisto. Porque eu vejo a igreja como missionária, porque eu sou missionário. E quando a palavra de Deus nos chama para viver o Evangelho, está embutido aí. E é uma ordem para nós participarmos como testemunhas do Senhor. O texto de Atos 1, quando Jesus Cristo é elevado às alturas, à vista dos seus discípulos, das pessoas que ali estavam juntamente com eles, com os discípulos, Jesus Cristo então sobe, os varões galileus chegam e falam, olha, por que vocês estão olhando aí? Jesus vai voltar, para de olhar para cima e agora cumprir o que ele nos pede, ou realizar. Concernente a isso tem o verso 8 que é de suma importância, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Que juntando ao texto de Mateus, de Marcos, quando fala ide por todo mundo, pegarmos o texto de João 17, na oração sacerdotal, quando Jesus Cristo fala, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu vos envio ao mundo, e tantas outras porções da palavra de Deus que nos desafiam para fazer conhecido o nome de Jesus Cristo, tantas passagens. É esta assim a ordem, a determinação que ele deixa para a sua igreja ao subir. Vocês agora continuem o meu papel, anunciar o Evangelho. Eu cumpri a obra, eu realizei, a salvação já está garantida. Agora você tem que pegar aqueles que estão cegos caminhando para o abismo e você tem que chegar e falar, olha, existe um Deus maravilhoso. Existe uma salvação eterna, uma vida eterna, uma transformação nesta vida e no porvir, aí no céu. Essas realidades fazem parte da vida do cristão, ou devem fazer. E quando nós muitas vezes adentramos no campo missionário de evangelização, infelizmente, missão
sempre traz dúvidas para a igreja. E se vocês têm uma conferência missionária anual, é porque todo ano precisam ser assim, cutucados, precisam ser animados, aquecidos com a questão de missão e evangelização. Algo que deveria ser uma prática constante a cada dia do ano da igreja, de cada crente. Então, missão sempre trouxe dúvidas. Pessoa na igreja com 10, 15, 20 anos de crente e não sabe o que é missão. Ou a relação entre missão e evangelização. Eu chego para vocês e pergunto assim, já como é escola dominical, o que é missão? E aí, alguém arrisca? O que é missão? Ou uma pergunta mais fácil, de sim ou não. Existe uma relação entre missão e evangelização? Essas duas palavras são relacionadas? Sim, né? Balançaram. Vamos deixar todo o conceito assim mais acadêmico, teológico, filosófico, um monte de coisa assim de lado. E vamos pegar uma coisa simples. Missão é uma ordem, uma incumbência, uma tarefa. Missão é uma tarefa a se cumprir. Quando a minha mãe falava para mim, Jair, vai lá na padaria comprar uma bengala de manhãzinha, ela tinha me dado uma tarefa, uma ordem. A missão da igreja é tornar o nome de Jesus conhecido. Eu não trabalho com muitas coisas para falar missão. Missão é simplesmente isso, uma tarefa que alguém te dá. Cumpra isso, pronto. E Jesus Cristo chega e fala, prega o evangelho. O que é isso? Missão. Missão. Não precisa mais do que isso. Qual a tua missão? A minha missão é fazer o nome de Jesus conhecida. Pronto, isso é missão. E evangelização? Aí vem uma coisa interessante. Evangelização é a maneira prática de se fazer missão. Evangelização é como se faz a missão. E a evangelização pode ser através de um contato pessoal, falando de Jesus para alguém. Esses dias mesmo, um desses dias atrás, eu estava indo para uma cidade lá, ali, São Sebastião do Paraíso. Até estava conversando com os pastores sobre a cidade, no interior de Minas, sul de Minas, e dei carona para uma pessoa e comecei a conversar com aquela pessoa e falei, olha, em Monte Santo eu conheço uma pessoa muito jóia. Ela falou, quem? Eu falei, o pastor da igreja presbiteriana. Ela falou, você é crente? Eu falei, sou pastor. Ela falou, vixe, não parece. Eu falei, pois é, sou. E você conhece Jesus Cristo? Você pode pregar e ali naquele momento eu anunciei Jesus. Você pode fazer missão através da evangelização falando de Jesus. Você pode dar o folheto para alguém. Isso também é evangelização. Gente, não existem regras. As pessoas querem colocar regras do que aconteceu da sua experiência particular e falar assim, é somente assim que a igreja funciona. E não é. Você pode evangelizar dando um folheto, dando um convite. Você pode evangelizar assim, dando um Novo Testamento. Você pode evangelizar trazendo alguém para a igreja. Você pode evangelizar de várias maneiras pelo teu bom testemunho. Evangelização é a missão na prática, é o cumprimento da missão. Então, missão não é algo para os missionários que estão longe. Nessa questão de trazer pessoas para a igreja, ano passado, já que o nosso irmão Kleber falou sobre aniversário, deixa eu falar sobre o dia mais bonito do ano, 21 de maio. Tem mais alguém dessa data? Não, né? No dia 21 de maio do ano passado, eu pastoreava Sumaré ainda e eu resolvi dar um presente de gratidão a Deus pelo meu aniversário. E eu fui para o computador e fiz uns convites de aniversário com a minha foto. Ficou muito meigo, lindo. Parecia convite de criança. Eu fiz 150 convites escrito assim. Você é meu convidado para comer um pedaço de bolo em comemoração pelo meu 35º aniversário. Local, Avenida 7 de Setembro, 1145, endereço da igreja, horário 19 horas, horário do culto, e beleza. Convidei um pastor, amigo meu, Wagner Bonfim, e falei, pastor, prega no meu aniversário? Prego. Eu quero sermão evangelístico, não fala nada de mim, prega sobre Jesus. Beleza, beleza. Coral, 2 hinos, Pastor Amável é Jesus e a Bênção Antiga. Ok? Ok. Grupo de louvor, 3 cânticos. Estes 3, ok? Ok. Mandei fazer um bolo para 450 pessoas. O negócio era imenso. Comprei 100 litros de refrigerantes. Tudo bom. Coca-Cola,
Guaraná Antártica e Fanta. Aniversário tem que ter coisa boa, meu. E aí, entreguei esses 150 convites somente para pessoas incrédulas, que nunca foram para a igreja. Entreguei. Olha, tinha amigo que olhava assim e falava, pastor, isso aqui é coisa de criança. Falei, é verdade, isso é bom. Chegou no domingo de culto, 21 de maio do ano passado, a minha igreja tinha mais de 70 visitantes pela primeira vez. Pessoas que nunca entraram naquela igreja, porque não gostam de igreja, ou porque nunca foram convidados, tal, mas gostavam de mim. Eu tenho certeza que alguém gosta de você aí fora. Eu tenho certeza que alguém, se você falar, vamos para a minha igreja, hoje vai ter um coral bonito, o pastor lá vai trazer uma palavra boa, vai orar pela tua família. A pessoa vem e fica. Mais de 70 pessoas, destes, alguns ficaram. Meus amados, na cidade de Sumaré, eu tomava café com o prefeito, eu era conselheiro da primeira dama, eu conversava e tinha acesso à Câmara dos Vereadores, eu conhecia o dono do mercado, o dono da padaria, conhecia o pedreiro, o pintor. Quantas pessoas você conhece, pode convidar. Moral da história, quando você serve a Deus, Deus te abençoa. Ganhei mais de 40 presentes. Ganhei 22 camisas, 5 calças, caixa de bombom, kit da Natura, kit do Boticário, jogo de banho, ganhei sapato. Eu falei, ô bênção, aniversário é maravilha. Pagou o bolo, refrigerante e ainda deu uma coisa de lambuja. Evangelizar, você pode evangelizar de várias maneiras. Então temos que nós, como igreja, sermos despertados assim, para acreditar no que Deus vai fazer através da minha e da tua vida. E que uma palavra tua pode transformar um cântico que você canta como calmo, sereno e tranquilo. Quer ver um outro exemplo onde a música, um momento de louvor transformou a situação? Paulo e Silas na prisão, cantando. E pensa eles lá, depois no dia, apanharam, estavam no tronco, meia-noite cantando lá, a alegria está no coração. E os outros presos todos olhando, conversão, teu testemunho, evangelização. Então, missão é uma ordem que Deus te dá. Evangelização é como você cumpre esta ordem. E eu quero tratar com vocês agora e quebrar alguns mitos sobre missão, ou missões. Quero quebrar alguns mitos. Deixe-me primeiro perguntar, o que é um mito? O que é um mito? Uma mentira, algo que é aumentado, algo que é irreal. Existem mitos na igreja? Na igreja surgem mitos? Começou logo na primeira igreja. Se você olhar em João, capítulo 21, acima do texto que nós lemos, olha só no verso 22. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero... no 21 melhor. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Isso é um mito. Mitos surgem na igreja, infelizmente. Ali no meio dos discípulos, na igreja incipiente. Jesus Cristo falou, olha, se eu quero que ele fique até que eu volte, que te importa isso? O teu papel é me seguir, é me amar, é pastorear as ovelhas. Ele estava falando com Pedro sobre João. E aí Pedro, fofoqueiro, e ele aumentando as coisas, chegou para os outros e falou o seguinte, olha, João não vai morrer, o mestre me disse. E João rebate isto falando, não foi isto que o mestre disse. Acontecem mitos na igreja, chega um lá fora e fala, você viu o que o pastor Leandro falou? E aí, negócio degringolou, hein, pastor? Olha, o posicionamento do conselho é assim, e nem é às vezes. E começa a ter um estereótipo, um quadro, uma imagem, uma figura do que não é real, porque é um mito. E mito não é real. Concernente a missões acontece isso. E foi passada uma imagem de missionário, e uma imagem de missão, e uma imagem de missão para a igreja, totalmente deturpada.
Primeiro a gente já ficava com medo porque o missionário vem na igreja para pedir dinheiro. Então, olha, eu quero deixar vocês tranquilos, eu não vim aqui para pedir dinheiro, tá? Se vocês quiserem dar voluntariamente, fiquem à vontade. Mas não é isso. O missionário chega e começa a falar: peguei doença tal, meu carro quebrou, meus filhos estão doentes. Todo mundo já olhava o missionário como aquele que está passando um problema sério, aquele que está quase morrendo e aquele que precisa de uma compaixão, um dó tremendo que dá uma esmola. Por quê? Coitadinho do missionário. Está lá sem sapato, vamos mandar o sapato furado para ele. Uma outra imagem errada de missionário é que missionário é aquele aventureiro que vai para o meio do mato levar flechada. E não é isso. E todos ficaram assim: missões. O que é missões? Então eu vou trabalhar quebrando alguns mitos para entendermos um pouquinho. Primeiro mito: missão se faz longe de onde eu estou. Então, a pessoa olha e fala: pastor, a missão se faz na África e na Índia. Missão é aquele negócio que vai lá para o meio da tribo indígena, no meio dos canibais, ou se não lá nos chineses, ou aquelas pessoas que são perseguidas. Isto é missão. Tudo errado. Missão também se faz longe. Mas, quando nós olhamos o texto de Atos 1:8, nós vemos que missão é algo que se começa aqui. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém. E é maravilhoso saber que se Jesus Cristo estivesse aqui hoje com vocês, quer dizer, Ele está, né? Opa, vamos falar com a sua herege. Ele está aqui presente, mas se Ele fosse falar esse relato desse texto hoje para você, Ele falaria assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Santo Amaro, como em toda São Paulo, todo São Paulo, estado de São Paulo, e Brasil, e até os confins da terra. Eu não chegaria aqui e diria: olha, vocês serão minhas testemunhas lá na África, ou lá em Jerusalém, porque vocês estão aqui. Missão se faz longe, mas o missionário não é somente aquele que está longe. Você é um missionário de Deus aqui em Santo Amaro. Você é um missionário de Deus aonde você está. E não tem como fugir disto. Existia um desvio aí de ideologia, de pensamento e de ensino, onde se vê um missionário lá longe e dá tchauzinho para ele. E a igreja esquece desta parcela importante, que ela está aqui sendo luz, sal e convertendo vidas. Os perdidos estão aqui. Aqui. O abismo está com a boca aberta, as entranhas do abismo em Santo Amaro. Então, primeira coisa importante: missões não é apenas longe, mas aonde eu estou, faço missão. E quem é o missionário? Você, eu. E para isso a gente vai para o segundo mito. Missão se faz com muita gente. Então olha assim e fala: olha, precisamos de muita gente para fazer missão, porque sozinho não dá. E quando alguns chegam e falam: pastor, a gente está pensando em evangelizar, mas tem tão pouquinha gente, vamos deixar disso. É uma mentira que se criou ao pensar na quantidade. É claro que se nós tivéssemos muita gente para fazer missão, nós poderíamos, para evangelizar, para cumprir assim o mandato, para evangelizar, seria maravilhoso. Vamos pegar aí 50 pessoas e vamos para uma praça, vamos para uma rua, vamos para um condomínio, vamos montar um culto e fazer um barulho, fazer assim um movimento com um folheto bem preparado, com... Até interessante isto. Deus usa tudo, mas Ele exige de nós o melhor que nós podemos falar. Se você tiver um folheto mal preparado, ruim, com erros de português, Deus pode converter a pessoa através daquele folheto ruim. Mas não te desculpa de você fazer o melhor. Algo chamativo, atraente, bonito, agradável, bem corrigido. Tem um fato que o pastor Norberto Santo André, acho que vocês conhecem, contou pra gente. Um dia ele recebeu uma carta, uma folha de sulfite e um folheto, pela metade, rasgado, colado. E aquele folheto, pela metade era dele, com o endereço embaixo,
onde a pessoa tirou o endereço e mandou para ele. Estava escrito no folheto, no papel, na folha de sulfite: achei este pedaço na rua, aceitei a Jesus e quero que o Senhor me mande a outra parte. Aí ele foi, pegou um folheto igual, rasgou e mandou a parte de cima. Não, brincadeira. Ele pegou e chegou a uma conclusão. Alguém entregou um folheto dele, alguém pegou, olhou e falou: coisa de crente, jogou. Uma outra pessoa passando olhou aquilo no chão, pegou metade do folheto e leu aquela metade do folheto e se converteu. Não existem padrões para o que Deus pode fazer. E aquela metade de folheto falou ao coração daquela mulher. E o pastor Norberto mandou o discipulado para ela, encaminhou a uma igreja, e aquela mulher assim converteu, crente hoje, tudo mais. Não tenho mais conhecimento da história. Nós nos esquivamos da responsabilidade, como falamos: olha, só eu, ou senão não tenho material, somente 5, 6, 7. Não, pastor, para fazer missão a gente tem que conseguir mobilizar a igreja inteira. Infelizmente, não vai dar certo. Mas se você sozinho quiser, você faz. Até porque o texto de Atos 1,15, nós vemos que eram 120 pessoas aproximadamente. Foram 120 que receberam a incumbência de Atos 1,8. Pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. 120, aí você fala: 120 é um número bom, hein? Grande, certo? 120 para evangelizar o mundo inteiro, sem nenhum outro tipo de igreja, sem nenhum outro tipo de cristianismo, apenas 120 para ir a Roma, para ir à Grécia, todos os países, para ir na Mesopotâmia. Somente 120. Não é a quantidade, mas a disposição para o trabalho. Lembrando que aquela igreja, quando ela se fechou e ficou bonitinha ali, falou: agora estamos bem, cada um vendeu aí suas propriedades e todo mundo aqui comendo, bebendo, tudo alegre, a comunhão, Deus chegou e fez com que a igreja fosse dispersa. E aquela igreja saiu pregando o evangelho em todo lugar. E com certeza não foram grupos grandes, foram grupos pequenos, e aonde iam aqueles grupos, eles anunciavam o evangelho. Missão é um mito pensar que só se faz com muita gente. Se tiver muita gente, melhor. A nossa agência missionária da IPB, a Junta de Missões Nacionais, tem hoje 177 campos missionários, 185 missionários. O ano que vem abriremos mais 29 novos campos. Nós gostaríamos de ter muito mais. O orçamento da Junta de Missões Nacionais para este ano, 3 milhões e 800. Para o ano que vem, 4 milhões e 300, se não me falha a memória. 3 milhões a IPB deu para a Junta de Missões Nacionais para fazer a missão este ano. 800 mil a gente arrecadou através de ofertas como desta igreja e de tantas outras, também de material de divulgação que é vendido e tudo mais. Gostaríamos de ter muito mais missionários no campo. Este ano, aproximadamente 8 campos missionários se tornarão igrejas. Serão direcionados para presbitérios, porque estão organizando igrejas que eram campos missionários. Gostaríamos de ter muito mais. Mas porque temos apenas 185 missionários, nós não podemos nos esquivar e falar: não queremos. Em Sumaré, nós construímos a segunda igreja presbiteriana em 5 anos de trabalho, quando eu era pastor. Pastorei 6 anos. E a experiência mais legal que tive lá foi o seguinte: ficaram com raiva de mim, mas depois pediram perdão. Eu marquei no ponto de pregação, que começamos em 2001, em 2001, lá para os meados de 2001, eu marquei uma reunião da liderança da igreja. E eu cheguei no domingo com antecedência e falei: olha, semana que vem, 2 horas da tarde, nós teremos uma reunião lá no Viel, na congregação. Então eu quero todos os presbíteros e todos os diáconos lá, ok? Ok. Chegou no domingo seguinte, eu falei: hoje, 2 horas da tarde, presbíteros e diáconos lá no nosso campo, na nossa congregação, ok.
2 horas todo mundo lá pontualmente. E eles falaram, pastor, vai abrir o salão? Eu falei, não. Abri o porta-malas, tirei um monte de folhetos e falei, de 2 em 2 nós vamos evangelizar esse bairro. Esta é a nossa reunião hoje. Mas pastor, que negócio é esse? Eu falei, não, nós vamos distribuir folhetos. Basta disposição. E cada um vai pegar uma rua para o culto hoje à noite, que vai ser uma bênção aqui. E aí, né, eu fiquei sabendo depois que um diácono que foi eleito presbítero posteriormente, ele falou, pastor, eu fiquei com tanta raiva do Senhor. Mas depois eu vi que se o Senhor não fizesse isso, eu não queria dar um folheto na minha vida. E deu. Disposição. Não eram muitos, eram 13 pessoas, 13 oficiais. E nós fizemos ali as ruas do bairro falando do trabalho da igreja à noite e do amor de Deus. Não somos muitos. Com certeza, nesta igreja, não são todos que oram. E nem todos que evangelizam. E graças a Deus, porque devem ter uns 20, 30 aí que oram por toda a igreja todos os dias. Em Sumaré faleceu este ano a dona Cilinha, parente do reverendo Carlos Aranha, e ela falava assim, reverendo Jair, eu oro pelo Senhor todos os dias. E eu tenho certeza que ela orava. Então, às vezes nós damos desculpas. Não somos muitos, não podemos orar, não podemos evangelizar. É um mito, uma mentira. Se você quer fazer missão, saia na rua e evangelize. Mude, um dos grandes evangelistas do passado, ele chegou um dia para o superintendente da escola dominical e falou assim, me dê uma sala de aula. E ele falou, pega qualquer uma, não tem aluno. E ele saiu na rua e começou a convidar e encheu a sala de aula dele. E começou um ministério grandioso, um evangelista, pregador da palavra, evangelizador, a ponto de se comprometer a não dormir uma noite sem falar do evangelho para alguém. Você sozinho é um missionário de Deus. E se você chegar e falar assim, mas pastor, estou numa sala de aula que só tem incrédulo. Amém, olha que bênção. Ruim evangelizar crente. Evangelizar incrédulo é uma maravilha. Deus te colocou ali como missionário. É o teu papel. Então, terceiro mito. Missão só se faz com uma grande estrutura. Tem gente que fala assim, ó, pastor, chega sempre o pastor Leandro, que é muito capacitado, inteligente, fala, pastor Leandro, para a gente fazer missão, a gente tem que fazer assim um organograma, um cronograma, colocar pastor, puxa 2 setinhas, presbíteros, aí puxa para uma rede, diáconos, e vai fazendo assim um esquema bem bolado. Nós precisamos de uma grande estrutura para fazer missão. Olha, nós precisamos pegar assim um mapa de Santo Amaro, temos que olhar assim exatamente os piores lugares, montar uma estrutura, o que levar, se nós vamos atingir ali com cestas básicas ou com atendimento médico, o que nós temos para levar, e a pessoa começa a sonhar numa grande estrutura e não faz nada. Estrutura não é ruim, estrutura é maravilhoso, a estrutura como desculpa para o trabalho é terrível. Ou não chega e fala, não, nós para fazer missão precisamos de uma grande estrutura física. Além da logística, nós precisamos de uma sala especial para a missão, nós precisamos de um computador último tipo, nós precisamos assim de um sistema multimídia, internet, banda larga, super veloz, uma secretária bilíngue, trilingue, um monte de língua, né? E aí precisamos de uma Land Rover, porque missão chega a alguns lugares que o carro atola e uma Land Rover não atola. Então, precisamos de uma grande estrutura para fazer missão. E aí você chega e fala assim, não precisa. É interessante que numa grande estrutura, eu recebi por e-mail, talvez vocês não vejam direito, quem conhece, quem já viu conhece. Mas numa grande estrutura, é assim, tem um monte de gerentes. Gerente de recursos humanos, gerente de marketing, gerente de logística, gerente de comunicação, supervisor interno, gerente... não está dando para ler, de projeto, gerente de produção, gerente de desenvolvimento de produtos, e quem trabalha é o Zé. É sempre assim, todo mundo, logística, isto, aquilo, olhando, e vai. E aí eu volto à questão, na igreja, meus amados, nós precisamos orar, isto, aquilo, tal. Quem sustenta a igreja em oração aqui?
Nós precisamos evangelizar, e aí monta projeto, croquis, tudo mais. Gente, evangelizar é você olhar para uma pessoa na rua e ver que aquela pessoa precisa de Jesus, pronto, e acabou. Você não precisa criar uma estrutura. Se você tiver uma estrutura melhor, aí sim vocês pegam um mapa de Santo Amaro, lá do campo missionário. Por exemplo, eu estava conversando com o pastor do campo missionário de vocês. Vocês têm. Santo Amaro tem campo missionário, as congregações. Um trabalho que vocês têm que se apaixonar, que vocês têm que servir e chegar e falar: pastor Leandro, o que eu posso fazer pelo nosso campo missionário? Desde a questão assim de recursos a mão na obra. E o pastor estava me falando da logística, falou: a primeira coisa tem que sair dos lugares lá, porque não está certo. E é verdade, a logística, a estrutura é boa. Mas você como missionário individual, e por isso que eu falei, eu não quero pegar hoje igreja, mas quero pegar você. Como missionário, como crente, você não precisa pensar assim: como que eu vou atingir fulano de tal? Como que eu vou chegar em fulano de tal? É chegar e falar do amor de Deus. Eu não sei se eu contei aqui da última vez que eu estive. Eu peguei um ônibus, e eu gosto muito de evangelizar em ônibus. Eu gosto muito mesmo. Ônibus de viagem, a gente perde mal tempo olhando paisagem, passando mal, lendo, fazendo palavras cruzadas, um monte de tal. E eu entro e já falo: Deus, quem que o Senhor vai colocar do meu lado para eu evangelizar? E o que aconteceu foi o seguinte: entrou uma freira no ônibus. E eu achei muito curioso, porque eu nunca evangelizei uma freira. Eu acho que aquela pessoa precisa de Jesus. Às vezes a gente sempre usa assim aquela tática, né? É mais fácil pegar moscas com açúcar do que com sal, né? Então a gente procura sempre ser agradável, conversar, conhecer. E eu comecei a orar a Deus: o que o Senhor vai fazer, hein, Deus? O ônibus parou, nós descemos, tomamos um cafezinho, todo mundo sobe e eu fico por último, pensando, e falei: não vai dar certo, meu. Passei por ela, mas Deus incomoda, gente. Deus incomoda muito. E eu voltei, pedi licença: posso entrar com a senhora? Ela falou: pode, meu filho. Polida, educada, gentil. Uma graça. Eu falei: eu nunca conversei com uma freira, eu posso conversar com a senhora? Ela falou: claro. Eu falei: a senhora é freira de verdade? Gente, se ela não fosse freira de verdade, era um pinguim gigante ou Batman. Ela estava de hábito, estava de preto e branco, aquele negócio na cabeça, tudo. Ela sorriu e falou que era, né? Mas sem saber o que falar, eu falei: por que a senhora é freira? E ela começou a falar da tradição, os pais, os votos, as promessas, o meio. E aquela senhora, freira, nem sabe por quê. E eu fui falando do amor de Deus para ela. E falei de Jesus, falei da salvação, falei da minha experiência. E a minha experiência não é tão assim impactante, mas eu tenho paz. E falo de um Deus que nos salva e que nos ama. Evangelizei aquela freira. O que aconteceu eu não tenho a mínima ideia, mas falei. Se você espera uma estrutura, não, para a gente evangelizar, você trombou com alguém na rua, você pode falar do amor de Deus. Você fica aí: não, tem que ter um jeito de chegar. Não tem jeito, use o improviso. Aqui em São Paulo tem muitos acidentes de carro e tudo mais. Todo mundo é curioso, para olhar acidente. Você chega um acidente de carro, 2 pessoas cobertas lá, mortas no acidente. Alguém para do teu lado, é batata, puxa a conversa. Aí começa a falar da violência, falar da velocidade, falar assim da imprudência, e você desce sarrafo junto, porque fala também os nossos governantes, e xinga e critica. Você perdeu uma oportunidade. Olha, o cidadão fala: o pessoal aí morreu, também estava correndo 200 por hora. Você chega e fala: pois é, meu, eu acredito que eles pensavam que ia voltar em casa hoje. Você não acredita isso? Iam comemorar o Natal com a família. Já pensou se é você? Onde é que você estaria agora? Fala do amor de Deus. Eu fiz isso lá em Minas Gerais. Dei uma carona para 2 mulheres lá perto de Montes Claros. E tinha umas serras lá, e eu gosto de correr um pouco. E fazendo as curvas a 100, 110, normal, né? A mulher que estava na frente do banco, no banco da frente comigo, falou: ai, moço, dá para o senhor ir mais devagar? Eu falei: por quê? Ela falou: eu tenho medo. Medo do quê? De morrer. Daí eu acelerei mais, né?
Acelerei mais e falei, eu não tenho medo de morrer. Se eu morrer eu vou para o céu, e a senhora? E você? Improviso. Quando nós esperamos uma estrutura, sabe o que acontece? Atos 1, 21, 22, aí ainda no contexto, eles tiveram que eleger alguém para tomar o lugar de Judas Iscariotes. Por quê? Porque a estrutura quebrou. A estrutura ali do colégio apostólico havia se rompido. Um traidor no meio. A gente encontra crentes ou pessoas aí fora que quando vai evangelizar, ele fala assim, eu também já fui crente, fui da tua igreja até. Aí fala, por que você saiu? Ele fala, me decepcionei com a igreja, me decepcionei com o pastor, me decepcionei com o conselho. Gente, eu não me decepciono com Jesus. Eu acho que a confiança de algumas pessoas está errada. Algumas pessoas estão confiando na coisa errada. Aí tem um problema na igreja, e tem mesmo. Alguns por mitos, por mentiras, por coisas que nem foram faladas. O cidadão sai e começa a falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal do conselho. Só confia nisto. Confia em Jesus. Estrutura é bom, mas a nossa dedicação ao mestre é que vai fazer a diferença. O nosso ânimo, a nossa disposição, a nossa fé. Onde nós chegamos e falamos, Deus tem uma mensagem através da minha vida, porque Ele me salvou, e aquela pessoa cega precisa conhecer o Senhor. Então, mito. Quando nós pensamos que somente com estrutura é que se faz missão, com recursos. Não é. Tem um outro mito que missão se faz com muito dinheiro. E esse aí é o problema, porque as pessoas chegam e falam assim, não, os missionários, coitadinhos, missionário precisa mesmo de dinheiro, o campo missionário, a junta de missões nacionais tem alegria mesmo de bancar com todos os missionários. Nenhum missionário da junta vive única e exclusivamente de oferta. Todo missionário da junta de missões nacionais, todos são remunerados. Mas os campos precisam, é claro, porque em alguns lugares assim, lugares difíceis, precisamos de 200 pessoas para dar um dízimo de 3 mil reais, uma arrecadação. Então os recursos são poucos, mas quando nós falamos de missão de trabalho, as pessoas colocam esta desculpa. Isso não existe. Porque se nós olharmos o texto de Atos 1:8, nós veremos que Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Missão se faz com poder, e não com dinheiro. O dinheiro é insignificante mediante o poder de Deus. O poder supera em tudo. Sem entrega, você veja uma pessoa que confia em Deus plenamente, uma pessoa dedicada, voltada a Deus, uma pessoa que tem assim uma palavra ali de confiança, de amor, de intimidade com Deus. Ninguém vai perguntar quanto tem dinheiro, nem nada disso. Você chega, você fala com a pessoa ali, começam a se converter pessoas, e isso começa a encher a igreja e gera recursos. Se você tem condições financeiras de investir na obra, nessa igreja, através dos dízimos, das ofertas, na obra missionária, isso é uma bênção que Deus te deu, e quando você não faz isso, você está pecando. É como, acho que eu contei aqui a historinha da outra vez, né? O pastor foi pregar numa igreja, e ele chegou na igreja, ele entrou no estacionamento da igreja e ligou o alarme, e trancou o carro. Pip, pip. Um diácono viu aquilo e falou, pastor, aqui está na igreja, ninguém vai roubar teu carro, não. Ele falou, meu filho, aqui todo mundo é dizimista? Ele falou, não. Então, se roubam a Deus, não vão roubar de mim, que sou pastor? Mas, quando nós olhamos para Deus, e Jesus Cristo falando, recebereis poder, nós vemos um homem chamado Pedro, pescador, discípulo de Jesus, que se levanta e prega. A igreja orou mais de 10 dias. Pedro se levantou e pregou 10 minutos. Leia o sermão de Pedro. Quantas pessoas se converteram? 3 mil. Hoje nós pregamos 10 dias, oramos 10 minutos e não se convertem 3. Há uma inversão aí, né? Alguma coisa está errada. Deus mudou? Não. Queridos, e é interessante hoje, esse aqui é um identificador básico para o que você escuta e o que você fala. Pedro, cheio de poder, pregou. Espírito Santo falou ao coração dele, ele falou, transmitiu a vida das pessoas. Ele anunciou um Jesus que foi morto, crucificado por causa deles. E ele foi categórico em falar, olha, esse Jesus foi crucificado e tal, por vocês.
vocês são os culpados. E Pedro pregou. Aí nesse momento se compungiu o coração daquele grupo e eles falaram: o que faremos? E Pedro fala: arrependei-vos, sejam batizados, e mudem de vida. Uma pregação de poder oferece o céu. Uma pregação de poder leva a pessoa a um quebrantamento, uma transformação. Quando não tem poder na oração, sabe o que acontece? Promete bens, carro, empresa, dinheiro, cura, um monte de coisa. Pregação sem poder oferece bênçãos materiais. Pregação com poder oferece vida eterna. Esse é o identificador. Por isso que nós vemos assim: puxa, como tem tanta gente indo para tantas igrejas, isto, aquilo, aquilo outro. Observe o que a igreja oferece. Eu falo que a igreja presbiteriana tem a alegria de estar bem aquém, atrás de muitas igrejas, porque nós só oferecemos o céu. Só isso. Tem outras que não, oferecem carro do ano, empresa, dinheiro, tudo mais. Poder é falar o que Deus quer. A mudança de vida. Como eu falei ontem no culto, uma transformação. Quando nós nos enchemos do poder do Espírito Santo, nós temos uma palavra para a vida, para a paz, para a alegria. E isso faz a diferença. Então, missão é um mito. E dos piores falar que missão se faz com muito dinheiro. Dinheiro é bom. Se você não gosta do teu, dê aí e fique feliz. Mas não é apenas com isto. Missão se faz com poder. E o poder é a busca do Senhor. O último. Missão só se faz com profissionais. E aí chega e fala: não, para fazer missão, para evangelizar, para pregar o evangelho tem que ser profissional. Tem que ter cara de pastor ou de presbítero, tem que ter cara de intelectual, tem que fazer um curso, tem que fazer teologia, tem que fazer assim um monte de coisa para pregar o evangelho. Isso é mentira. É mentira. Eu tenho a alegria de não ter cara de pastor, a não ser quando estou mais terno e gravata, né? Eu fui evangelizar uma mulher, ela falou isso para mim, né? Até a mesma que eu falei no comecinho aqui, falando de Monte Santo. Eu falei: não. Ela falou: você é evangélico? Eu falei: sou, sim. Ela falou: vixe. Eu falei: não parece? Ela falou: não. Eu falei: eu sou pastor. Ela falou: nossa, aí que não parece mesmo. Você não precisa ter jeito, aquele esquema todo quadradinho. Meus amados, eu estava no shopping lá de Osasco, sexta-feira à noite, e lá conheci uma mulher e fui falar do amor de Deus para ela. Tomei um suco de laranja, um cappuccino, conversando, tudo. E ela, falando do amor de Deus, sem falar que eu era pastor, nem nada, tal. Na hora que eu falei que eu era pastor, ela levou um choque. Olhou-me de cima e baixo. Estava de calça jeans, camiseta, tudo. Ela olhou assim, parece ser um ser anormal. Você espera isso? Eu falei: não, eu sou normal. Missão. Para fazer missão, para evangelizar, não precisa ser um profissional. Se nós atentarmos para o texto de Atos 2,14, quando aquela igreja começou a pregar e Pedro se levantou e pregou, nós vemos ali algo fabuloso. Quem fazia evangelização, quem evangelizava, quem cumpria o ID do Senhor, eram exatamente os pescadores, os cobradores de impostos, era a Dona Maria, o seu João, o seu Pedro, era o professor. Hoje missão se faz através do João, da Maria, do Antônio, do Leandro, do Rafael, da Sônia, da Sofia, do Jair. Se faz através do pastor, se faz através do engenheiro, do gerente de banco, do pintor, do pedreiro, da faxineira, da professora, do profissional liberal, do desempregado. Até desempregado pode fazer missão. Evangelização é isto. Só que nós, como igreja, nós cometemos um erro terrível. Nós olhamos como algo intocável. Falar de Jesus é apenas aqueles que têm uma preparação assim, que excede a nossa. Não é isso. Até porque Jesus Cristo não nos convida para preparar sermões. Eu concordo com você se você falar assim: para preparar um sermão tem que ser alguém que entende. Porque eu detesto ouvir sermão mas mal preparado. E você? Já dormiu em sermão? Já, né? Eu também já, meu. Estava até conversando com o pastor Leandro, um dia eu saí do culto, saí com tanta raiva, eu falei: meu... Tem um pastor amigo meu que falou assim, que ficou com tanta raiva do sermão que ele fez. Lá no seminário a gente chamava de pica-fumo, né?
o pastor que fazia o sermão mal feito. Ele falou que ficava tanta raiva do sermão que ele fez, foi tão mal feito que ele pegou o esboço, amassou e jogou pela janela. Onde caiu, nasceu um pé de fumo. De tão ruim que é. Mas Deus não nos chama para isto. Para isso tem as pessoas assim, que se preparam, conforme o conceito da nossa igreja, que é muito bom para ter um alto nível de pastores, que preparam seus estudos, seus sermões, a administração, o aconselhamento, tudo isso. Mas quando Jesus Cristo fala para nós testemunharmos, Ele está falando para nós falarmos daquilo que vivemos. E para isto, o pastor Leandro não vai falar da tua experiência. E nem eu, pastor Jair. Eu só posso falar da minha experiência. Eu posso dar o meu testemunho e falar, olha, eu era uma pessoa normal, gente boa, todo mundo gostava de mim, religioso, ficava em cima de caroços, ajoelhado em cima de caroços de feijão, fazendo ali as minhas preces, uma vida assim, vazia, sem objetivo. Um belo dia fui convidado para ir na igreja presbiteriana do Parque Esplanada e a Delma me recebeu bem, recebam bem seus visitantes, e não saí mas isto fez a diferença. Naquele momento eu encontrei paz. Qual o seu testemunho? A alegria, a motivação, o júbilo, o teu ânimo e o teu compromisso. Evangelização, missão se faz assim, com pessoas comuns. Você, eu sou comum. E quando você chega e fala para uma pessoa da tua experiência, não é para você copiar o sermão do pastor, mas para você falar o que é Jesus, quem é Jesus para você, a paz, você vai ver a ação de Deus transformando, tocando. Missão se faz assim. Eu li há um tempo atrás um relato, onde um crente estava contando seu testemunho falando assim, um belo dia, um cruzeiro, conheci um outro senhor e começamos a conversar. E nessa conversa, nós nos identificamos como crentes, cristãos. E aí aquele homem que foi conhecido, né, não que estava escrevendo, perguntou, me diga, o que você faz na tua igreja? E ele falou, não faço nada. Eu já fiz muita coisa, mas hoje eu estou cansado, não faço nada. Eu nunca vi o resultado do meu trabalho. Eu nunca vi fruto nenhum. Eu falei, mas por quê? Ele falou, olha, eu fiquei há muitos anos atrás, e durante muito tempo, na rua, em frente à minha igreja, dando folhetos antes de começar o culto. Eu ia 1 hora antes do culto, e todos que passavam em frente à igreja, eu dava um folheto e convidava para ir no culto. Nunca, nenhuma pessoa entrou e se converteu. E eu fiz isso durante muito tempo. Aquele homem, então, que estava escutando, falou assim, me diga, mas quando foi isto? Quando? É de verdade, pode comer. Eu já apertei a de lá. É de verdade também. Só não comi. E aí o que aconteceu? Aquele homem falou, onde é a tua igreja? E então, aquele homem falou, olha, eu fazia isso na igreja tal. E aquele homem, então, voltou e falou, eu estava passando um dia em frente a esta igreja e recebi um folheto. Eu estava meio bêbado, meio chapado, estava vindo de uma bagunça. E eu peguei aquele folheto e, não querendo jogar fora, enfiei no bolso. A minha esposa, durante a semana, foi lavar minha roupa e viu aquele folheto, pensou que era algo importante guardado no bolso. Ela tirou e deixou em cima da cômoda. Eu cheguei um belo dia do trabalho e quando vi aquilo, fui e me converti através daquele folheto. Meus amados, pessoas comuns fazem a diferença. Você pode nem ver o resultado do teu trabalho hoje, mas Deus faz a obra. E você pode nem saber o que Deus está fazendo, mas Deus está cuidando de você. Pensar que missão só se faz com pessoas preparadas, com cursos, com faculdades, está enganado. Esses também fazem missão. Mas ninguém pode se esquivar de dar um testemunho. E qual o testemunho? Jesus te salvou. E você tem que oferecer isto, a salvação. Que Deus nos abençoe. E à noite a gente fala mais.
Gente, fico por aqui. Obrigado pela visita. Até a próxima. Beijos.